Olá a todos, vamos fazer o Economia em Ação dessa segunda-feira e um tema... O texto eu não gostei muito porque eu quis tratar de muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba às vezes se atrapalhando um pouco. Mas em grande medida esse texto já foi muito bem pensado antes de escrever. Bem, o nome do texto chama Da Adolescência à Maioridade do Real. Bem, primeira coisa, né, eu fiz essa brincadeira, né, porque semana passada o Plano Real fez 18 anos. Né, o Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, que até cito aqui no texto, fez questão de lembrar, está certíssimo isso mesmo, né, do jeito que ele colocou. E aí eu vim trazer isso porque está numa semana de Copom. Né, então, muita conversa, muita fofoca em torno dessa reunião. Era uma reunião para ser tranquila. Por que para ser tranquila? Ia ser tranquila essa reunião. Na última reunião do Copom, eles deram toda a indicação que eles iam fazer um corte de 50 pontos base. Qual é o principal indicativo que eles fizeram de que ia ter mais um corte de 50 pontos base? Que o comunicado para a imprensa, logo após a reunião, foi ipsis literis, igualzinho às últimas reuniões que teve corte de 50. Então, fica claro que era isso mesmo. Né? Mas começou a se acumular uma série de evidências por parte da economia brasileira e também da comunicação do Banco Central, que geraram alguns ruídos, né, aí nessa reunião. Então vamos primeiro falar um pouco dessa discussão aí a respeito da expectativa de cortes maiores. Né? Eu estou com 50, mas o mercado estava trabalhando de manhã cedo 75 até 100 pontos base de corte nessa reunião, coisa que eu acho que não vai acontecer. Então, por que começou isso? Voltando um pouco. Né? Você tem questões, vou dividir em duas a questão. Tem questões de ordem factuais, né, da economia brasileira, desenvolvimento recente da economia e da inflação. De outro lado, a sinalização do Banco Central. Então, primeiro, a questão dos dados recentes. Vou pegar para exemplificar o IPC-FIP que saiu hoje. Esse daqui é de fevereiro. Né? Esse gráfico aqui é o IPC-FIP acumulado em 12 meses. Eu faço de fevereiro de 2004 a fevereiro de 2012, porque só para explicar, eu pego sempre a partir de 2004, quando eu for comparar a inflação, eu sempre pego a partir de 2004, porque em 2003 o Lula, quando ele ganhou a presidência, foi eleito, né? Teve muito ruído em torno dele, então quando ele estava entrando na presidência, o dólar disparou. Nisso que o dólar disparou, a inflação foi atrás junto, então a inflação ficou muito alta em 2003, não dá para comparar, é um evento muito isolado ali, teria que ter muito trabalho para entender esse número, mas enfim, o que a gente tem aqui é de 2004 até agora, repare aqui na ponta, está caindo aqui a inflação mais forte no acumulado de 2 meses, está em 4,29, bastante tranquilo, na minha opinião. Se você for pegar o IPC-FIP em fevereiro, né, fechado de fevereiro, o de 2012, fevereiro, foi menos 0,07. Olha só, o menor valor da série desde 2004. Então, a inflação, de fato, no curto prazo, na margem, como a gente fala, está bastante comportado. Então, ponto positivo. Então, o Banco Central poderia cortar mais os juros no Brasil. Tem outra coisa que também explica poder ter juros mais baixos no Brasil. Eu só peguei um elemento só. Que semana passada a gente teve aquela discussão a respeito da pesquisa do Banco Central sobre a taxa de juros neutra, sobre o Nairu, né, o nível de taxa de desemprego que não acelera a inflação. Eu só peguei um número aqui para falar, olha, a política monetária está mais potente. Então, isso daqui é o crédito em proporção ao PIB. Na linha azul, que é essa linha aqui em cima, é o crédito total em proporção ao PIB. Repara, em 2004, janeiro de 2004, estava em torno de 15%. Agora está em torno de 30%. Dobrou o crédito em proporção ao PIB. E lembre que durante esse período aqui de 2004 até agora, mesmo com a crise, a gente cresceu em média 4,4% por ano. Então cresceu a economia e cresceu o crédito mais ainda. Então isso aponta o seguinte, né? O Banco Central não precisa fazer movimentos tão abruptos na taxa Selic para fazer se sentir na sociedade ou no tecido econômico. Embaixo em vermelho eu quis colocar esse gráfico também, que é o gráfico de crédito imobiliário. Né? Estava em torno de 2% no início em janeiro de 2004, agora está em torno de 5%, também mais que dobrou. Na verdade, dobrou, não é bem 2%, né? Mas o crédito na sociedade está subindo muito forte. Então isso daí faz que a política monetária seja mais potente mesmo. Então, isso é um ponto. Só para falar de duas questões, né, que
conspiram, né, para uma taxa de juros mais baixa no Brasil. Isso é um lado. O outro lado da questão são as sinalizações que o Banco Central fez nos últimos dias. Uma delas foi a fala do presidente Alexandre Tombini no Senado semana passada, e a apresentação dele foi toda assim: olha, a conjuntura internacional permite que a gente corte os juros no Brasil. É isso que ele quis dizer, né? E também teve essa pesquisa do Banco Central que eu falei, tudo isso daí em conjunto vai construindo, né, um clima de falar: opa, dá para cortar, e não é que dá, eles vão cortar juros mais fortemente agora nessa reunião. Bem, fecha aqui esse parênteses que foi o começo do assunto, e agora a gente vai discutir se o Brasil vai entrar na maioridade mesmo do Plano Real. O sistema de meta de inflação tem mais de 10 anos. A questão é o seguinte, uma questão delicada, difícil de pensar isso, num texto que nem esse, é muito leviano da minha parte falar tudo isso, né? Leviano porque tem pouco detalhe, então fica difícil às vezes, mas eu vou me esforçar aqui para falar colocar o meu raciocínio. Bem, o que aconteceu quando se criou o Plano Real? Quando se criou o Plano Real, você criou uma série de mecanismos, né, para fazer o controle de preço, e um deles que foram feitos foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o Estado ia se segurar para não gastar tanto e evitar que isso fosse uma fonte de emissão monetária. Até aí tudo bem. Aí o que se criou? Paralelamente, depois de implementado, algum tempo depois, o Plano Real é de 94. Em 99 foi criado o sistema de metas de inflação, e se criou esse sistema, e o presidente do Banco Central, à época, era o Armínio Fraga, quando eles implementaram o sistema de metas de inflação, e a dúvida era o seguinte: qual vai ser a meta que eu vou perseguir e que taxa de juros eu tenho que colocar para que o sistema seja crível, que ele seja possível acreditar. Então eles resolveram colocar uma taxa de juros bem alta e fazer uma política de metas que vão caindo, né? Foi se desenvolvendo isso, mas o que permanece é o seguinte: o Banco Central brasileiro ele é uma espécie de conta-erro da política fiscal. Se o governo, se o Palácio do Planalto e a Fazenda gastam demais, o Banco Central vai lá e corrige esses excessos ou essa irresponsabilidade do Ministério da Fazenda e do Palácio do Planalto. Então, sempre foi essa a chave, né? Tudo bem, quer gastar mais? Não tem problema, coloca o juro lá em cima. Só que a gente está entrando num momento onde a política fiscal, né, ela está numa trajetória declinante, né? E o Banco Central está tendo que já cortando a taxa de juros, mas está tendo que cortar até um pouco mais forte do que isso. Ele teria que cortar mais forte em relação ao que está acontecendo internamente e externamente também. A dúvida que eu faço e a provocação que eu fiz no texto, a dúvida que eu tenho e a provocação que eu fiz no texto é o seguinte: será que o sistema de metas de inflação e o Plano Real fincou raízes? Será que a gente acredita de fato hoje em dia que o sistema de metas de inflação é crível, que a gente pode acreditar que vai gerar uma inflação menor no Brasil? Não sei se a gente acredita ainda. Eu acho que o mercado não acredita. A sociedade como um todo ainda não está, talvez, muito preparada para isso. Mas existe espaço, sim, para cortar, né? Os dados fiscais estão indo melhor, ou seja, a gente teve a eleição do Fernando Henrique. O Fernando Henrique fez um esforço enorme para estabelecer o sistema de meta de inflação. Eu sou absolutamente, apesar de eu ser keynesiano, eu sou favorável, sim, ao sistema de meta de inflação. Ele é uma construção e uma conquista da sociedade brasileira, no sentido que foi feito muito esforço para ter isso. A gente teve que pagar durante anos a maior taxa de juros do mundo para criar esse sistema. Jogar isso daqui fora agora seria loucura, completamente disparatado. No entanto, não quer dizer que não dá para avançar no sentido de colocar a taxa de juros num patamar mais razoável, né? Durante muito tempo, a gente teve que pagar um prêmio. Eu sempre falo desse jeito: a gente tem que deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente. Mas durante muito tempo ele teve que carregar todo o passado nosso, né, na taxa de juros. Qual é o passado nosso? Um passado de um país que deu calote, um passado de um governo que tem uma máquina completamente ineficiente, um passado de seguranças de ordem institucional seríssimas. Tivemos impeachment, tivemos alteração na Constituição, muita coisa aconteceu. Então, eu acho que a gente tem espaço para construir um futuro mais normal, menos disparatado. Mas a gente tem que fazer essa transição. E para fazer essa transição, eu acho que o Banco Central quer construir argumentos para
não que ele tenha que cortar a taxa de juros, mas que o mercado corte a taxa de juros. O que eu quero dizer com isso? Se ele cortar pouco a taxa de juros agora, cortar só 50 mais 25, e depois cortar mais 25, ele vai tirar todas as desculpas que o mercado tem para deixar a taxa de juros mais longa, mais alta. Então ele vai querer forçar que nós cortemos a taxa de juros, não ele. E se o mercado cortar a taxa de juros, quer dizer que, na parte mais longa, quer dizer que a gente finalmente vai estar acreditando que esse sistema é crível. A taxa de juros é um fenômeno da forma que eu vejo, alguns outros economistas também, aí é uma discussão enorme, quem for economista vai entender o que eu estou dizendo de forma mais clara, que é um fenômeno pela preferência pela liquidez. Num país onde você não acredita no governo, você prefere ficar líquido o tempo todo. Você prefere ter esse prêmio de liquidez é muito alto. Então, por isso a taxa de juros é muito alta. Será que a gente vai deixar de querer ser tanto líquido, reter tanto recurso, no sentido da dúvida que o governo sempre nos traz? Essas são as questões que estão embutidas nessa reunião agora dessa semana. O grau da seriedade, o momento é grave no sentido de fazer essa transição, deixar de ser adolescente para ser adulto. Será que a gente vai conseguir deixar de ter um sistema de meta de inflação que seja infantil? Infantil no sentido de ter que ser, ter um tutor, né? Uma economia que tem que ter essa figura repressiva tão forte, porque a gente não acredita no Estado, ou a gente acha que o Estado vai poder ir para frente. Eu acho que a gente pode acreditar nisso, acho que tem fatores objetivos, fatores subjetivos para a gente acreditar nisso. Estamos construindo uma classe média e, mais do que isso, o momento mundial permite que a gente faça isso. Então, está tudo certo para a gente sair de casa, né, no sentido de virar adulto, né, ou crescer, de começar a fincar isso de forma mais clara. Essas são as discussões que estão em torno dessa reunião do Banco Central. Eu acredito no corte de 50. Esse tema dá pano para manga enorme. Eu peguei até um trecho do Gustavo Franco, que ele falando da LFT, como um instrumento institucionalizado que carrega esse passado ruim, essa lembrança ruim nosso o tempo todo. Ele está certíssimo nisso, completamente certo. O Gustavo Franco tem, apesar de eu ser muito crítico a ele tem uma visão muito clara do sistema financeiro nacional. E ele está certo nisso. Então, essa ideia da LFT é só para apontar um problema da questão de carregar o passado o tempo todo, esse passado ruim, esse mau nascimento nosso durante tanto tempo. A gente vai poder mudar isso, e essa reunião do Banco Central, a diretoria tem uma responsabilidade histórica enorme. Ela vai ter que fazer essa transição da adolescência para a maioridade, para a vida adulta, de forma serena. E o mercado está querendo entrar nessa, mas ele vai ter que saber, o Banco Central vai ter que saber conduzir, senão pode colocar um pouco a perder. Então é isso. Então, a meu call é de um corte de 50, mantém e depois corta mais em 2013. Não vai deixar subir, não, vai continuar cortando. Bem, esse é o Economia em Ação de hoje, um tema bastante interessante. E entre em contato comigo, que aí, se eu não tiver os gráficos aqui, eu te mando, a gente vai batendo papo sobre isso, que esse tema vai reinar na agenda econômica dos próximos dias. E como eu coloquei no texto, a questão da Selic é o desafio dos economistas da minha geração. A gente vai ter que pensar como fazer uma política monetária sem acabar com esse esforço que foi a criação do Plano Real e do sistema de meta-inflação, conduzir as duas coisas juntas, e eu sou otimista, não acredito que dá para fazer isso sim. Bem, é isso. Bons negócios, ótimos negócios a todos e um bom dia. Até.